Galera do futsal, tudo tranquilo? Ó, vou falar uma coisa pra vocês. Parece ser o Pode Pato, mas não é. Nós estamos aqui no estúdio do Pode Pato, diretamente aqui de Pato Branco, né? Tô bem vestido agora, né? E fui muito bem recebido aqui pelo pessoal do Pato Futsal. E é hoje, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre esse projeto do Pato Futsal, mas principalmente sobre a trajetória do comandante dessa equipe nesse ano de 2024. Então, quem está aqui comigo hoje é o Betinho. Betinho, seja muito bem-vindo, meu amigo. Te agradeço muito pela oportunidade de estar falando contigo. E vamos falar um pouquinho da sua trajetória dentro do futsal e dos projetos para esse ano aí no Pato Futsal. Cara, muito obrigado por estar aqui. Seja muito bem-vindo. Obrigado, hein, Vini. Estamos aqui no podcast do Vinícius Futsal, né? Prazer falar com você, cara. Obrigado de coração do convite. Falar um pouquinho do Pato, falar um pouquinho da minha trajetória também. Estou à disposição aí para bater um papo legal sobre o futsal. E agora, né? Começando a Liga Nacional, né? Ansiedade já batendo e todo mundo esperando esse início aí. Estamos à disposição. Não, sem dúvidas. Querendo ou não, a Liga Nacional é o maior compromisso que vocês têm ao longo desse ano, né? E aí gera uma expectativa muito grande. Mas enfim, vou pedir licença antes da gente começar o nosso bate-papo. Eu venho falar um pouquinho, né, dos nossos apoiadores, né? Tô com a camisa do Pato, óbvio, por um motivo muito especial de estar aqui com o pessoal, mas também, né, por um motivo mais especial ainda, porque o uniforme do Pato é produzido pela Inove Uniformes, que é o nosso patrocinador, né, que patrocina o nosso trabalho, que colabora para o crescimento também do nosso trabalho nas redes sociais e agora com o nosso podcast. Então vou deixar em algum lugar aí da descrição o link para você acessar, né, e entrar em contato com o pessoal da Inove Uniformes, né? Se você quiser um uniforme para sua equipe, para sua escolinha, para o seu projeto social, o lugar certo é a Inove Uniformes, beleza? Além disso, quem está aqui apoiando a gente também é o Mundo do Futsal, né? O Mundo do Futsal, que é uma das empresas que mais apoia o futsal no mundo, está aqui com a gente também. E você pode adquirir qualquer produto no site do Mundo do Futsal utilizando o meu cupom Vini10, beleza? O link também vai estar aqui na descrição. E vamos para cima, vamos para a conversa aí. Chega de lenga-lenga, que agora é hora da gente falar com o Betinho. Betinho, conta pra gente aí um pouquinho da sua trajetória. Pelo que eu já fiquei sabendo, né? Você tem uma trajetória até mesmo antes de ser treinador dentro do futsal. E eu gostaria de saber. Me fala aí de onde você é, como que você começou no futsal. E a gente vai conversando aí pra você contar pra gente essa história. Então vamos lá. Eu sou natural de Santa Catarina, né? De Videira. Inclusive lá foi onde tinha a Perdigão, né? Uma das equipes Sim. principais do mundo, quando o futebol de salão ali, o futebol de salão mesmo da bola pesada iniciou. Iniciei minha carreira nas categorias de base da Perdigão. E depois saí de Videira e fui passando por algumas equipes aí no sul do Brasil. Tive a oportunidade também de ser atleta fora do Brasil, na Geórgia, né? Fui campeão georgiano em 2006. E atuei, né, no futebol de salão até 2012. Mas nesse meu tempo eu já estava estudando, já estava fazendo faculdade e sempre a minha ideia era ser treinador. Em 2013, eu já comecei a ter uma experiência aí, mesmo jogando ainda, já tentando fazer aquele ciclo de sair do futebol de salão para ser técnico, de atleta para técnico, nas categorias de base. E aí, em 2016, na verdade, eu assumi a minha primeira equipe adulta em Videira, né, na cidade que eu fiquei por muito tempo lá jogando, que é a cidade também que eu nasci, que eu fiz uma trajetória fora e acabei voltando. E aí depois inventei de ser técnico, é uma coisa que eu sempre tive esse fascínio, sempre tive essa vontade. E aí passei a ser técnico em 2016 2016 em Videira, 2017 até 2022 em Curitibanos, na DC Curitibanos. Trabalho bem bacana lá também. 2023 eu atuei no São Miguel do Iguaçu e agora em 2024 estou aqui no Pato. Não, perfeito. E aí, Betinho, falando um pouco dessa trajetória sua, né, como jogador, como que foi esse desafio aí? Quanto tempo que você ficou lá na Geórgia? Como que foi esse desafio? Como que chegou, né, essa possibilidade para você? Conta um pouquinho dessa experiência sua aí. Nós tínhamos uma equipe em 2005 muito boa em Videira, né? Se destacou principalmente ali um quarteto, vamos dizer assim. E aí chamou a atenção dos empresários na época. Tinha um treinador que também trabalhou em Videira, o Benatti, que tinha muita influência na Europa. E alguém pediu para ele indicar, né? Aí nós fomos indicados para trabalhar lá. Eu fui campeão nacional lá. E eu até inclusive voltei com um contrato para voltar para o outro ano lá, para continuar. Mas na época, o meu filho, hoje mais velho, tinha que fazer uma operação. E aí realmente me pesou, né, a minha decisão e eu optei ficar no Brasil, estudar um pouco mais, né? Daí já comecei também a estudar, como eu já comentei, para depois ser técnico. E aí eu coloquei na balança e acabei ficando. Até hoje eu tenho
assim, comigo, que eu gostaria de ter voltado. Mas foi uma experiência bacana ser campeão fora do Brasil, né? Poder participar em alguns países de alguns amistosos, jogos oficiais também, fora a competição na Geórgia. Então, isso foi uma coisa que marcou bastante para mim. E aqui no Brasil também tive a oportunidade de jogar aqui no Paraná, né? Inclusive, eu fui vice-campeão jogando aqui no ginásio do Pato, sabe? Contra o Pato. Na época era Atlético Fadep, em 2003. Então, uma carreira aí, né? Um jogador mediano, mas bem regrado, bem esforçado. E agora estamos na carreira de técnico, que é um pouquinho mais difícil. Não, com certeza. E aí, assim, né, continuando esse assunto, né, a respeito da sua experiência como jogador, né, a gente sabe que o futsal dentro do Brasil, ele já tem, a gente estava até conversando antes de começar, galera, sobre a cultura, né, dentro do futsal. O Betinho chegou aqui em Pato Branco, ele tem a cultura dele como técnico, a cidade tem a cultura, né, do futsal, os jogadores que vêm para trabalhar junto com ele, cada um tem sua forma também. E no futsal brasileiro isso é muito diverso, né? Você conseguiu identificar isso, assim, de uma forma muito grande, atuando lá fora do país também? Sim, na verdade, o que acontece? A gente até, inclusive, além do futsal, o futebol de campo nos mostra isso também, né? Sobre a cultura, principalmente dos técnicos que vêm de fora, né? É um pouco diferente, no caso, né? No sentido assim, um exemplo, o Pato Branco é uma cidade que respira futsal, né? Um time grande, uma torcida exigente. Eu chego aqui, né, com um grupo novo, né? Uma metodologia diferente para todos, né? E para mim também assimilar. Isso requer um pouquinho de tempo, né? Mas o esporte, ele é imediatista, né? Ele precisa de resultados para que tenha continuidade de trabalho. Então, às vezes, a gente atropela algumas coisas, né? No sentido principalmente tático, para que a gente já tenha esses resultados de imediato. E isso, às vezes, não faz bem, porque lá na frente você vai ter que voltar para trás dentro de um processo. Então, é se adaptar, se adequar. Na Europa, no caso, a gente vê o dia a dia aí, se acredita mais no trabalho, na convicção. Se for ver bem, os times europeus, tanto do campo quanto do salão, eles trocam muito poucos técnicos, né? E aí tem um tempo maior para que se desenvolva e o próprio treinador conheça melhor o clube, conheça melhor as peças que tem, identifique se há necessidade de troca ou não e consiga fazer um trabalho que ele acha de excelência, né? E que a performance individual cresça muito e coletivamente também. E aí, assim, né, agora já falando um pouco da sua trajetória como técnico, né? Agora, esse desafio do Pato talvez seja o maior desafio, né, da sua carreira. Com certeza. Assim, o meu sonho era participar de uma equipe de Liga Nacional. Sempre deixei bem claro. Porém, é um ciclo fechado, né? São 24 equipes apenas, é o que eu comento. São apenas 24 técnicos no Brasil inteiro, né? E a oportunidade chegou, a gente sabe da responsabilidade, né? Que é estar à frente de uma equipe de tanta tradição. A própria frase da torcida diz, né? É tradição, não é moda. E a gente tem que correr contra o tempo em relação a deixar nosso time apto, né? Para que a gente consiga realmente honrar a nossa camisa, honrar os nossos patrocinadores, honrar o clube, né? Honrar a nossa torcida, que ajuda tanto. E isso é um ciclo que é difícil, né? Mas o desafio está aí para ser vencido e eu espero com muita humildade, com muita entrega, com muita dedicação no nosso grupo geral, né? A gente consiga superar qualquer tipo de desconfiança, que de certa forma é normal, né? Para um técnico novo, né? No mercado. E espero que o tempo nos traga muitas coisas boas e resultados positivos. E assim, ô Betinho, agora esse desafio do Pato, ele é um desafio grande mesmo, né? Até mesmo pela proporção e tamanho do clube, né? Como que você vem se preparando, né? Desde quando você recebeu o convite para vir para cá? Acredito que você, né, tenha contribuído bastante para a organização e para a montagem do elenco para esse ano, né? Que foi um elenco que foi bastante reformulado, né, em relação ao ano passado. E como que você vem se preparando? Depois eu vou te perguntar também como a equipe vem se preparando para esse início de ano. Mas como que você se prepara, assim? Então, a primeira coisa é estudo diário, né, Vini? A gente tem que... E hoje em dia tá mais fácil também, né? A internet, a YouTube, os jogos transmitidos, os próprios cursos fazem com que a gente tá aprendendo diariamente, né? Tá sempre olhando jogadas, olhando sistemas, adversários, né? E a questão também, particular minha, é você entender o tamanho e a grandeza desse trabalho que está na minha mão, né? Ter as convicções, né? Mas, obviamente, que a gente também presta muita atenção em vários fatores para que a gente não atropele as coisas, né? Então, até já entrando um pouquinho na questão do elenco, foi mantido uma base campeã, porém,
60% da equipe foi trocada, né? Quase 70% na verdade. E isso demora um pouquinho, demanda tempo, né? Porque o próprio atleta ele não chega colocando a camiseta do Pato e jogando o seu melhor. E é isso que a gente tenta tirar, né, do atleta, mas isso vai ter que ter jogos, vai ter que ter acertos, terão que ter erros, infelizmente, para que a gente faça uma avaliação um pouco melhor do trabalho e também um pouquinho melhor tanto da parte coletiva da equipe quanto individual. Eu te fiz essa pergunta, na verdade, porque é o seguinte, tem muita gente que acompanha a gente, né, pessoal, são técnicos, atuam em comissões técnicas, né, e é importante você falar essa questão, né, do preparo diário, né, de trabalhar, analisar o trabalho, pensar em novas possibilidades e ir construindo, né, porque tudo é um processo, né. É um processo e outra, né, às vezes você faz um trabalho, um exemplo anterior, com determinadas peças. No próximo trabalho, você vai ter outras peças. E aí cabe muito essa avaliação diária, se realmente o que você está fazendo está sendo executado e está tendo o retorno que você espera. Se isso não acontecer, é um momento de reflexão, tem que ter a autocrítica. Também, às vezes, entender que o que você pensa pode ser que não dê certo. Mas você tem que sempre acreditar no teu trabalho e fazer com que o teu grupo também acredite no teu trabalho. Até porque, assim, Vini, eu fui muito transparente com o meu grupo novo e com todos que eu trabalhei, que geralmente o que eu tenho no meu sistema de trabalho, eu copiei de bons exemplos de grandes técnicos do Brasil, não vou enumerar que são vários, para mim tentar fazer sempre o melhor. Então, um exemplo, tô assistindo um jogo, tô vendo que o determinada equipe tá fazendo um movimento bacana lá, pô, eu pego. Isso aí não é, né, erro, isso aí é ter humildade de entender que a gente está criando sempre diariamente aí um ganho e tentando implantar dentro das características que a gente tem. E hoje, assim, de acordo com tudo isso, você se descreve assim como um técnico que pensa um estilo de jogo um pouco mais arrojado, com mais proposição, ou você acha que o seu estilo de jogo atual, né? Porque isso pode mudar. Eu tenho certeza, na verdade, que mudou desde quando você começou. Como que você se vê, assim, o seu estilo de jogo hoje, assim? Então, eu gosto muito que as minhas equipes sejam umas equipes agressivas e aguerridas, né? Quando eu digo agressiva no sentido de meter o pé na bola, de subir marcação, de estar atento, de ter audácia para jogar para frente, né? Isso é a premissa minha. No outro detalhe, é uma equipe organizada, que em todos os setores da quadra o atleta vá preparado para uma partida, desde a saída de pressão, do lateral defensivo, movimento de meio, né? Bolas paradas, escanteio, laterais ofensivos, faltas, nós estejamos preparados, né, para que qualquer coisa que aconteça dentro da partida a gente esteja consciente. Porém, né, isso demora um pouquinho, demanda, né? Você colocar aí 40, 50 movimentos dentro de uma equipe não é fácil, demora um pouquinho. Então, acho que a minha característica é isso, né? Organização, uma equipe intensa, né, com pegada. E eu espero, né, que a gente consiga, dentro dessa temporada, fazer esse trabalho. Betinho, eu acho que assim, fugindo um pouco desse papo sério, né? Acho que é importante a gente falar dessas questões, né? Você que é treinador de uma equipe de ponta, é importante a gente falar. E o pessoal, né, realmente conhecer quem que é o Betinho, né? Muitas pessoas estão te conhecendo agora, né? Com essa vinda sua pro Pato. Mas vamos sair um pouquinho disso. Vamos falar um pouco da sua trajetória até aqui, né? Você teve grandes passagens aí recentes no futsal. E eu queria que você me falasse, né? De uma experiência significativa. Pode ser um fato, um momento, uma situação que você guarda até hoje e que te traz ensinamentos, assim, para sua atuação. Cara, olha só, é um lance de jogo, cara, que eu sempre fui muito, não tem, acho que não é fã do Ferretti, né, cara? As últimas temporadas que o Ferretti participou do futsal, né? Infelizmente, antes do falecimento, foi no Lages Futsal, né? E nós estávamos jogando contra o Lages e ele era coordenador técnico, mas ele ficava no banco junto com o treinador, né? Até inclusive com o Juninho, que agora está trabalhando no São Lourenço, no Sub-20 ali, foi campeão da primeira divisão. E aí nós tava jogando ADC e Lages, cara, e era clássico, sabe, cara? Muitos anos que a ADC não perdia pro Lages. E nesse jogo nós tava perdendo 2-1 e eu adiantei o meu goleiro, sabe, cara? Adiantei meu goleiro para nós fazer vantagem numérica, não goleiro linha, né? O goleiro adiantado. Inclusive o Renan Seco, que tá no Pato aqui comigo hoje. E nós estava aí tendo uma boa posse de bola, já querendo várias finalizações e o Lages pediu tempo. Aí, resumindo, cara, voltou do tempo, o Lages rouba uma bola e faz 3-1. Cara, na hora, né, fiquei chateado com o resultado, mas depois eu fui assistir o jogo e fui ver o tempo. Quem falou no tempo? O Ferretti. O mestre. O mestre fez uma leitura
perfeita. O que eu quero dizer com isso? Que é uma coisa que me marcou muito, cara, né? Que tem pessoas que realmente são diferentes. Tem um olhar diferente pro esporte. No caso, ele... Só numa conversa rápida, né? Ele fala até hoje, eu lembro, ele falou, pessoal, se continuar assim, nós vamos tomar o gol de empate. Então, já que nós vamos tomar o gol de empate, vamos arriscar a não tomar esse gol e fazer o terceiro e matar o jogo. Dito e feito, cara, né? Então, isso mostrou... Não precisava esse lance para mostrar a grandeza, mas me mostrou para mim o quanto esse cara estava anos-luz na frente de muita gente. E após isso, cara, eu costumo ver muitos jogos adversários e no tempo, adversário prestar muita atenção nos técnicos para ver o que eles lê da partida, o que eles passam para os atletas, a forma que eles conduzem para que eu melhor, né, ter essa melhora diária. Então, isso é uma coisa que marcou muito, cara. Muito mesmo. Infelizmente foi num lance que não trouxe a vitória para minha equipe, mas me trouxe muita reflexão e assim, como é que posso falar? Mais carinho, né, pelo ídolo, né, que era o Ferretti. Legal. E aí, aproveitando esse assunto, você tocou num ponto muito interessante, porque assim, o treinador de futsal, ele aprende muito com os outros, né? Ao contrário de outros esportes, né? Mas o futsal eu percebo que, assim, você, vez ou outra, deve estar trocando uma figurinha com um treinador, você observa o outro treinador e tudo mais. Quem são, assim, as suas principais referências dentro do futsal? O Ferretti, todos nós sabemos, né? Acho que é a maior referência de todo mundo que é envolvido com o futsal, né? Mas quem mais, assim, são referências para vocês? Então, cara, esse é fora da curva, né? Está um nível acima dos outros, na minha opinião, né? Mas assim, cara, aqui no Brasil hoje eu sou muito fã e amigo do Cassiano. O Cassiano jogou comigo nas mesmas equipes. A primeira equipe que o Cassiano treinou por um período curto foi a equipe que eu jogava ainda, Videira, na época. E desde aquele dia a gente já viu que era uma pessoa diferente no futsal. Eu sou muito fã do Marquinhos também, na seleção, né? Acompanho muito. PC Oliveira, pra mim, né? Mestre também. São vários, né? São várias pessoas muito boas aí. Mas eu acho que essas pessoas que eu citei, o Ferretti, o PC, né? O Marquinhos agora, o Cassiano, vindo, né? Numa outra geração, numa outra forma de pensar futsal. São pessoas, assim, que me inspiram. E na Espanha, né? O Velasco, né? Que é um cara que faz anos que tá aí também. Eu sempre procuro dar uma olhada no trabalho dele, no material, nas possibilidades. São pessoas, assim, que inspiram, né? E claro que tem muito mais gente boa aí, né? Mas hoje, de momento, são as pessoas que eu presto um pouquinho mais atenção. Sim. É importante o pessoal que está acompanhando a gente, né, entender isso, né? Porque a função de técnico de futsal, eu vejo, né? Não sei se você vai concordar comigo, mas é uma função onde as pessoas buscam a evolução sempre, né? Desde lá do futebol de salão até os dias de hoje, olha quanta coisa que mudou na modalidade, né? E é importante a gente valorizar esses nomes, né? Eu acho que muitas pessoas aí que passaram e que estão aqui, né? Assim como você e os que você citou, né? Principalmente o Cassiano e o Marquinhos, que estão, né, na atividade, assim, dentro do futsal. Essas pessoas, elas precisam de ser mencionadas, né? Porque a gente vai criando essa memória do futsal e vai vendo a evolução também, né? Porque o futsal evoluiu muito, né, Betinho? Muito, muito, né? E a gente sempre fica naquela mentalidade que eu falo pra muita gente, né? Todo mundo lembra de um professor que marcou, né? A pessoa, né? E é a mesma coisa no nosso ramo aí, né? Uma pessoa que marca, você vai se levar para sempre, os bons exemplos, principalmente. Então, essa evolução, ela tem que acontecer. Eu tava até aproveitando, cara, a gente vai pra internet hoje em dia e tal, vê uma jogada, por exemplo, no teu podcast lá, você posta uma jogada um concorrente teu aqui, né, da Liga Nacional. Pô, uma jogada bem feita. Daqui a pouco você, a jogada é boa, cara. Vou fazer também. Ou senão você fica assim, isso aqui eu tenho que tomar cuidado, né? Exatamente. Além disso, né, serve já de, né, prevenção, mas também serve de crescimento. Diariamente ali, cara, a gente vê coisa nova, né? Então, inclusive, agradecer vocês aí, né, do futsal, que vem divulgando cada dia mais a nossa modalidade, que traz muito, muito benefício. Então, se veja bem, né, se nós que também somos adversários aí, nesse nível de competição, estamos sempre de olho, imagine as pessoas que estão começando em escolinhas, começando um trabalho em clubes que não jogam a Liga Nacional ainda, mas estaduais. Então, é muita somatória, muito crescimento. Infelizmente, né, alguns anos atrás a gente não pôde acompanhar muito um trabalho de um Ferretti, né, de um Lucena, né, que já
também trabalhou muito, do próprio Marcos Moraes, que esses dias a gente encontrou em Jaraguá, né? Dessa velha guarda, vamos dizer assim, no futsal. Porque não tinha essa visibilidade, né? E hoje em dia tá um pouquinho mais fácil. Então, diariamente tá buscando conhecimento. Betinho, vamos mudar um pouquinho o assunto e eu quero falar um pouquinho da sua carreira como jogador, sabe? Porque a gente sabe que o jogador, né, de futsal, de futebol, enfim, né, existem vários perfis, assim, né? Você era um cara mais da resenha, você era um cara mais centrado. Como que era o seu perfil? Conta pra galera aí de que você jogava, como que era o Betinho jogador. E se mudou alguma coisa do Betinho jogador pro técnico também. Então, cara, assim, ó, agora é aquela pílula da verdade, né? Sinceridade, né? Eu tinha minhas limitações, né? Principalmente técnicas, mas não de entrega e disposição. Tanto que o meu apelido na região era Betinho Guerreiro, né? Então, um jogador com muita entrega, muita disposição. Não era um jogador que ia fazer o gol, mas era um jogador que ia evitar o gol e ia cumprir principalmente um sistema tático assim que o técnico colocasse em prática. Era um jogador com muita facilidade de conversa, facilidade de liderança. Eu fui capitão em todas as equipes que eu passei, sabe? E talvez até um dos motivos que eu virei técnico foi isso, né? Mas sempre na resenha, sempre na brincadeira, sempre trabalhando com muita entrega, muita disposição. Era uma pessoa que sentia muito derrota, sinto até hoje, cara, pô, isso me magoa muito, me machuca muito em relação a não ter o êxito, né? Porque um projeto esportivo, ele envolve muita coisa, né, Vini? E dentro do vestiário, aí, cara, uma resenha danada. Eu sou assim como técnico também, né? A única coisa é que quando começa ali a preleção, um exemplo, aí você tem que incorporar outra situação. Mas eu gosto de deixar os jogadores bem à vontade, né, na parceria. Obviamente que nunca misturando a questão da hierarquia, porque tem que existir, mas dando liberdade para os atletas também ter o seu divertimento, o seu espaço dentro do vestiário. Sou um cara que gosta de um vestiário alegre, né? Para que os atletas consigam perder aquela ansiedade, porque um ambiente de vestiário ele é bom, mas quando tem um jogo assim, cara, ele fica tenso, ele é difícil. Então é isso, cara, dia a dia, trabalhar feliz, sempre trocando uma ideia com a galera aí, contando umas resenhas, ouvindo, aprendendo, é isso aí, cara. E isso facilita muito o trabalho também, né, Betinho? Porque você consegue, acho que um treinador que consegue entender como o jogador dele é e conseguir essa interação facilita bastante, né? Facilita, cara. Facilita porque, assim, as coisas vão mudando, né? A gente tem relatos, assim, que alguns treinadores não gostam muito disso, né? Então, o ambiente fica um pouquinho mais fechado, né? O clima fica um pouco mais profissional no sentido, assim, de obter resultado a qualquer custo, né? Então, a gente deixa bem claro. Inclusive, aqui no Pato, se você me permitir, tô tendo uma experiência bacana porque o Sinoê largou as quadras aí há pouco tempo e veio. Também tem essa filosofia, essa ideia, né? Que nós tenhamos um ambiente bacana, um vestiário sadio, né? E, obviamente, uma equipe com algumas características que ele também solicitou e que casou com as minhas ideias, né? Que eu já falei pra vocês, de organização, pegada, enfim. Então, a gente sabe, cara, que não tem como um trabalho, qualquer que seja o ramo, sem um ambiente bom, não vai funcionar, viu? Tem que ter esse ambiente bom, né? Óbvio que não é sempre todo dia que vai ter a risadinha, todo dia que vai ter a alegria, porque as próprias derrotas tiram isso. Mas a gente tem que entender que quando acaba um jogo, que desliga o placar eletrônico, que ele não tem o objetivo traçado, você tem que fazer reflexão, tem que fazer as cobranças, mas que você tem que continuar nas suas convicções, trabalhando sério, firme e com entrega, disposição e com alegria, cara. Acho que isso aí é um fator positivo e mais ou menos responde, né, a pergunta que você estava falando. Não, acho que é por aí sim. E assim, né, você falou que você era um cara da resenha, um cara que conversava, que assim, interagia com todo mundo. Eu aposto que você tem história pra contar, né? E aí a gente vai tirar essa parte agora do podcast pra isso, cara. Você contar umas histórias pra nós aí, de algum perrengue que aconteceu, de alguma situação engraçada, enfim. Cara, às vezes, tem várias, né, de alguma... Não precisa nem de citar nomes, né? Mas de alguém que você lembra que aconteceu tal coisa que não, é cara, legal de contar. Eu vou contar uma, cara. Em 2006, olha só. Eu tava jogando num município bem pequeno lá da região que eu tava, que era Tangará. Que eu sou muito feliz de ter jogado. E Tangará foi campeão do micro-regional dos Jogos Abertos, campeão dos Jogos Regionais dos Jogos Abertos e foi pra fase final. Que já era algo... Um grande acontecimento. Cara, acho que a cidade tinha 10 mil pessoas, né? Pô, tá marcado até hoje. Só que aí na chave dos Jogos Abertos caiu Joaçaba
que era a sede, Blumenau, que é uma baita equipe, e Jaraguá de quem? Do Falcão. Pet técnico, tá? Seleção na época, né? Tinha Chico, Xande, William, Valdim, Márcio, Falcão. O Lenísio tava ou não? Lenísio eu não lembro, acho que não. Não. O goleiro era o Dudu. Seleção brasileira. Sim. Aí nós estamos jogando, cara, primeiro tempo 4-1 pra Tangará, pra nós. Ginásio cheio, né? Torcendo pro mais fraco, né? Vendo o rei, né? E aí no segundo tempo, cara, tanto que muita gente, cara, tirando foto do placar eletrônico pra comprovar que realmente era verdade, né? Era verdade. E aí no segundo tempo já voltaram com o goleiro Linha. Resumindo, Vini, 5 minutos do segundo tempo, o Falcão tinha feito 4 gols, tava 5-4 pra Malve, né? Pro Jaraguá. E aí o técnico nós pediu tempo e falou, pessoal, nós temos que dar um jeito de marcar o Falcão. Aí um atleta falou, professor, então acho que vai ter que entrar você, que nós não estamos conseguindo. Ai. Cara, no auge do Falcão, né, cara? Não tinha, né? Mas o professor falou tão sério assim, sabe, cara? E o cara foi tão... Um colega foi tão, assim, sincero na forma que falou, cara, que nós perdemos o jogo, mas virou motivo de risada no vestiário, né, cara? Porque não tinha como, né? Resumindo, perdemos de 8-6, até encostamos no placar. Foi um baita resultado, né? Jogo, Por muito, fazer 6 gols no Amal. E, cara, porra, era pra pouquíssimos, né? Lógico que os caras também entraram, né? Assim, vamos fazer o gol que nós queremos. O primeiro tempo foi apertado, nós tínhamos uma boa equipe, sabe? Mas não pra nível, né? Mas isso me lembrou, cara, que, poxa, a fala do atleta, pô, professor, mas então vai ter que entrar você. Imaginou? Jogar 5 mais o técnico. E provavelmente seria pouco, né? Pra marcar o Falcão, né, cara? Aproveitar, Vini, outra, cara. Eu, no banco de reserva, uma vez, assim, cara, eu sempre tive o jeito de dar numa sacanada no atleta, nos amigos e tal, né? Então, no banco de reserva, assim, tinha um guri que jogava, tava no meu lado, que era Anjinho, né? E ele, pô, muito atento, cara. Ele é muito, assim, concentrado, assim, cara. E ele aquecendo, assim, do nada, eu falei... Anjinho, o professor te chamou. Cara, ele sai correndo, Vini. Chega do lado do técnico e fala, fala, professor, vou entrar? E o professor puto da cara. Quem te chamou? Você não me chamou? Não, foi falar meu nome. Eu falei, não, eu não chamei ninguém. Aí, cara, pô, motivo de riso no banco de risada ali, né? De reserva ali, pessoal, risada pra lá e pra cá, né? Aí nisso, o técnico chama ele, cara, depois. Aí eu chamo ele, vai, cara. Ele não vai? Acreditou? Não, ele achou que era mentira. Aí o técnico grita, vai jogar ou não vai? Então, coisinhas básicas, assim, que a gente vai lembrando, né, cara? Resenha diária aí aparece, né, cara? Muita coisa boa, né? Cobranças de técnicos, né, cara? Pô, no vestiário, cara, chutando o balde, cara. E agora hoje eu tô do outro lado, né? Eu vejo o pessoal imitando os técnicos e tal. Bacana, assim, é algo que não sai da memória. E agora você falou uma questão de técnico, enfim, né? Da cultura do técnico. Você é um cara mais enérgico, assim, de realmente, né, tentar levar para esse lado do atleta, né? Porque o técnico, ele tem que atingir o atleta de alguma maneira, né? Você leva mais pro lado mais tranquilo, assim, de uma conversa bem conversada, ou você tenta levar o atleta para um ponto onde fala assim, não, realmente eu tenho que decidir aqui, tenho que resolver e tal, e desse jeito que vai funcionar, assim. Cara, assim, ó, deixa eu tentar resumir um pouquinho o que eu penso, cara. Eu acho que o grito, a cobrança, ela faz parte do vestiário, ela faz parte do dia a dia, né? Porém, a gente tem que entender que do outro lado eles são atletas, seres humanos, que às vezes não estão num bom dia. Então, essa leitura, cara, diária de personalidade e comportamento dos atletas, ela é muito válida para o treinador. Porém, né, a fase conflitante, ela traz benefício. Você discute com alguém na tua profissão ali, cara, na hora ela pode realmente não ser benéfica, mas num contexto geral, cara, ela traz reflexão. E essa reflexão, ela é importante sempre. O que eu acho que às vezes, quando o técnico estoura, né, quando ele não é acostumado a estourar, os atletas também têm que ter o feeling, porque se ele tá estourando, se ele tá em estado ali de choque, é porque alguma coisa a mais necessita de atenção, né? E é a mesma coisa da minha parte. Então, se eu tenho que avaliar isso dos atletas, o grupo também tem que avaliar do profissional, que é o técnico ali no dia a dia. Eu procuro ser um cara de conversar. Eu sou um cara que, quando tem troca de informação, quando tem discussão interna dentro do grupo, eu não quebro. Eu acho que isso que eu falei pra você é um método de conflito. Ele traga reflexão não só para os dois que tá ali na hora conflitando, mas para um grupo. A não ser, lógico, que quando passa do ponto, aí tem que intervir, porque aí tem a questão mesmo do respeito e a hierarquia tem que funcionar. E eu tento ser assim.
Dentro do vestiário também, né? Tendo ser um cara aberto, mas jamais, né? Vou abrir e dividir comando, porque aí, se você dividir comando, não tem nem necessidade de você ser treinador, né? E ser técnico da equipe. E agora, né, nesse desafio novo aí, eu acredito que esse começo ele tenha sido um começo assim onde você necessita realmente, né, se colocar, né? Porque você tem assim, né, você tem um grupo muito forte, uma galera com experiência muito grande, né, que tem muito a acrescentar também, mas é um desafio, né, cara? Cara, é uma dificuldade em relação, assim, cara, você se adaptar a algumas situações em relação a um exemplo estruturais. E é aquela técnica da esponja, né, cara? Tentar sempre absorver o máximo possível de informação, o máximo possível de personalidade individual e coletiva do grupo. E ao mesmo tempo fazer teu trabalho de uma forma, né, que você, não, eu tô aqui, eu sou o técnico, eu sou o responsável, é assim que eu quero que faça. Então é uma aprendizagem muito grande quando você sai de uma equipe que joga uma determinada competição para uma determinada equipe que vai jogar em nível um pouco acima, né? E aí você tem que também não ser aquele cara que falta a personalidade, mas ao mesmo tempo também não tem que ter aquela personalidade a toda, porque é um início de trabalho. E a cada dia você vai evoluindo, né? O pessoal vai entendendo a forma de você trabalhar, vai te respeitando. Até porque a pessoa que não te respeitar como treinador, daqui a pouco não merece estar num elenco. E mesma coisa, se eu não respeitar um atleta, eu talvez não mereça estar à frente dele, né? Nesse ponto aí. Sem dúvidas. E esse ano começou com muitos desafios, né? Vocês tiveram uma pré-temporada assim bem não carregada, né? Mas uma pré-temporada com bastante jogos, bastante experiências, né? E aí logo veio a Supercopa, assim, né? Qual a análise que você faz, assim, desse começo de temporada, diante do que vocês já haviam planejado e diante do que realmente aconteceu, assim? Então, cara, primeiro assim, ó, você vê o calendário, um exemplo da Supercopa, sabe, cara? Pra mim, não é nem crítica, mas é um fato que todas as equipes devem pensar, né? Nós tivemos aí 30, 35 dias aí de treino para jogar uma competição super importante, né? Nesses 35 dias tem... de 17 atletas, tem 12 novos, né? Um de cada lado. Tem a pré-temporada que tem que ser feita, porque se você não fazer a pré-temporada física ali, ela pode prejudicar, né? Não aguenta. Fomos jogar a Supercopa, né? Tivemos um resultado abaixo do esperado, né? Um mínimo, nós esperávamos ir para a final. Acabamos perdendo para a Magnus na semifinal de 3-1. Um jogo que a gente fez um bom jogo, né? Poderia ter sido melhor no finalzinho. Tomamos o terceiro gol, 2-1 até o finalzinho. Faltando aí 2 minutos e pouquinho, se não me engano, a gente tomou o terceiro gol e não conseguiu ter êxito. E aí já gera um pouquinho de reflexão, poxa, será que nós realmente estamos, né, com o trabalho sendo bem executado, bem feito? Mas eu acho que ainda é muito precoce, na minha opinião, porque tem muita coisa a rolar, muita coisa a se desenvolver. Como eu falei para você, tanto para mim quanto os atletas novos, se você chega numa camiseta grande, num time grande, isso pesa um pouquinho, mas não quer dizer que a pessoa não tenha a qualidade, não vai ter a condição de gerir e também executar da melhor maneira possível aí o dia a dia do Pato. E aí a gente, né, na Série Ouro, a gente acabou vencendo uma partida em casa, empatando uma fora, que realmente nessa partida a gente teve um pouquinho abaixo do que eu penso de foco, de concentração para uma partida. Não tira o mérito do adversário que fez uma boa partida em casa, né? Foi a equipe do Coronel, que é uma equipe muito bem treinada, muito bem qualificada também, mas que o Pato, pelo investimento que tem, né, deveria, no caso, no sentido teórico, não na prática, vencer a partida, porque o futsal está muito nivelado e, né, equilibrado. Também tivemos aí algumas lesões, cara, que a torcida daqui a pouco, ou quem vê só o jogo não vê. Tem atleta nosso aí, nós tivemos 6 lesões, cara, né, mas não lesões assim pela parte de machucar com treino ou jogos. Torções, né? A Supercopa, a quadra estava um pouquinho complicada de atuar. Então, as pessoas foram voltando, volta 2 essa semana, na outra semana volta 2. Então, exemplo, para essa estreia da Liga Nacional, eu não tenho o Ian e o Caio, que eram 2 titulares meus campeões paranaenses. Então, a dificuldade, ela tá aí dia a dia, né? Então, não é desculpa, mas a gente tem que estar sempre atento a essas vertentes, para que também não fique naquela situação, poxa, não tá certo, tá tudo errado. Porque o processo, ele não mostra. Quando você faz as coisas certinhas, lá na frente, é a lei da semeadura, né? Sim. Você planta para colher um pouquinho para frente. Sempre vai ter momentos
um pouco mais altos, outros momentos que vai cair um pouco, talvez, o rendimento, né? Isso é normal que aconteça, né? O somatório disso tudo que vai realmente mostrar que o trabalho está sendo bem feito ou não, né? No caso, assim. Exatamente. Aí agora a gente também sabe, né? Começando a Liga Nacional, as rodadas são uma perto da outra, né? Então a gente joga agora nesse sábado, dia 23, com o Passoeva, joga dia 28 na outra quinta contra o Corinthians, né? E depois já joga com o Santo André dia 5. Então você veja bem, são 12 dias, 3 jogos. E aí... Viagens, não dá tempo para treinar muito. Uhum. Como eu te falei, alguns contundidos, que a gente daqui a pouco, quando o cara voltar, não vai ter o tempo nem de treinar ele, se nós não fazer. Mas a gente faz muito bem aqui no Pato isso, a questão mesmo de voltar gradativo, fazer primeiro a transição parte física, depois a transição parte quadra. Mas é um processo que você hoje em dia ficar com 2 jogadores que não são titulares, mais 2 que são do segundo quarteto fora, cara, quebra um trabalho. Difícil, quebra, né? Já fica difícil. Mas faz parte. Uhum. E que análise que você faz dessa pré-temporada? Assim? Na verdade, eu queria que você, além de fazer essa análise, mostrar pro pessoal, né, que igual eu te falei, tem muito técnico, muita gente que trabalha, né, dentro do futsal, que acompanha a gente. Como que você programou, né, na verdade você e sua comissão programou a pré-temporada e qual a análise que vocês fazem, assim, porque agora a gente começou a ter diversos compromissos de pré-temporada, né? Sim. E isso aperta um pouco, né? Aperta. Assim, ó, o Pato, ele tá muito, muito bem servido mesmo da parte estrutural de staff, né? Conduzido aí pelo Sinoê, pelo Daniel, né? Nosso preparador físico, Fabiano, sem palavras, né? Profissional, extremamente capacitado, gabaritado. Além de ser preparador físico, ele é fisiologista, né? E aumenta ainda mais o embasamento e o conhecimento dele. Então, nós fizemos uma pré-temporada de praticamente 3 semanas a 4, com alguma situação de inserir bola dentro dos treinos. Alguns técnicos, né, fazem, junto com as suas preparações, misto, né? Nós também tentamos alguma coisa assim, mas a gente deu uma ênfase um pouquinho maior na parte física. E a gente sabe que isso vai fazer diferença daqui a pouco, não nesses jogos, mas aqui em poucos jogos a gente vai ver isso, né? Vai estar um desempenho bom. Diariamente aqui o Pato tem um controle, né, de carga de treino. Tem diariamente também aquela suplementação pré e pós-treino. Uhum. Então os atletas têm um aparato muito grande aí. Ao mesmo tempo aí eu também estou me adaptando a isso, porque nos clubes que eu passei tinha algumas estruturas, mas não igual a isso, né? Então, a nossa pré-temporada ela foi voltada para deixar os nossos atletas bem, ao mesmo tempo tentar colocar o jogo em si, né? Mas um jogo em si bem organizado, ele demora um pouquinho, Vini, né? Então, hoje nós vamos para 60 dias de trabalho ainda, cara, a gente não conseguiu, né? Tá 100%, né? Tecnicamente e taticamente bem aquém ainda. Mas é processo, né? Jogo a jogo, dia a dia, situações a situações. E eu acho que o trabalho foi bem executado por todos nós, né? Até agora os números, né, são razoáveis, são 8 jogos, né? 2 derrotas apenas, né? E lógico que para Magnus e Jaraguá fora de casa, equipes boas também, mas que nos ligaram o alerta e agora é começar a Liga Nacional com o pé direito, respeitando os adversários, contando com o nosso torcedor, que a gente espera fazer o nosso ginásio aí um triunfo, né? Sempre o ginásio cheio, nossa torcida apaixonada aí, que a gente possa concretizar os nossos resultados, principalmente em casa. E aqui, esse fator casa, ele é muito importante, né? Tô vindo aqui pela primeira vez e, assim, eu fiquei relativamente surpreso com a proximidade, né, cara? E com a acústica do ginásio, né? A gente observa, assim, o ginásio que realmente abraça a quadra, né? E aí, você conseguir ter isso a seu favor é muito bom, né? Muito bom. Na verdade, é um caldeirão, né? Próximo aí, e a torcida joga junto, né? Tanto a torcida organizada, nossa camisa 6 aí, que tá sempre no canto aqui, fazendo barulho, né? Chamando aí o time pra jogar, chamando a torcida pra incentivar junto aí. E toda a torcida aqui também lota o ginásio. Então, é um ginásio que eu tive a oportunidade de ver jogos antes de trabalhar aqui, ficar arrepiado, né? Ficar, como desportista, né? Muito feliz de ver um ambiente desse assim. E a gente tem que aproveitar e mostrar para nossa torcida toda a garra, toda a dedicação, para que a gente consiga os objetivos. É isso. Mudando um pouquinho de assunto, Betinho, acho que é legal a gente falar com o pessoal assim, né? Como é a carreira de um técnico de futsal? O dia a dia, assim, sabe? Como você a gente já falou um pouco de como você se prepara. Sim. Mas eu queria que você mostrasse pro pessoal como realmente é, sabe?
Cara, tem noite que eu não durmo, tem dia... Tem vários. Tem dia que tem tanta coisa pra eu fazer, pra eu olhar, que às vezes não dá, eu tenho que me adaptar. Como que é, cara? Porque, assim, querendo ou não, né, existe além da responsabilidade, existe uma pressão num técnico de uma equipe da proporção que é a equipe que você treina, né? Então, assim, como que é o seu dia a dia, assim? Cara, é assim, ó. Eu sou uma pessoa que vive o pato 24 horas, cara. Todas as equipes que eu passei é assim. Eu não consigo desligar. Eu gostaria muito, muito. Pode ser que com o tempo eu consiga, mas hoje eu não consigo, né? Então, um exemplo. Saiu de um treino. Pô, se o treino foi bom, você concluiu os objetivos, a equipe respondeu do que você imaginava, você até sai mais aliviado. Aí você vai pra casa, dá aquele tempinho, aí você já vai ver o treino do dia seguinte. Montar o treino. Para montar um treino, ou 2, com qualidade, não vai ser em 2 minutos. Você não vai fazer qualquer coisa. Aí você já vai fazer isso aí. Geralmente, já na semana você está estudando o adversário, está vendo jogos do adversário, fazendo vídeo, né? Sai de um jogo, um exemplo, acabou o jogo, se ganhou, se perdeu, se já desligou o placar eletrônico. Um exemplo, a torcida, os atletas daqui a pouco vão para casa. Não, vamos só pensar segunda-feira. O treinador não, né? Já tá pensando no dia ali, né? Então, você desligar da tua vida pessoal com a profissional é muito difícil, cara. Eu não consigo, até agora eu não consegui. Quem sabe pra frente com ajuda aí a gente consiga. Mas agora não vou procurar essa ajuda, não quero desligar mesmo. E, cara, a gente sofre, cara. Uma derrota, ela judia, cara. Ela deixa o dia ruim, o dia cinzento, né? Amarga o estômago. Você faz a tua autoavaliação individual se você realmente fez as trocas, fez a leitura correta do teu time e do adversário. Tira conclusões. Mas, cara, você é ser humano igual, né? Então, a tua saúde, ela não fica muito boa, não. Ser técnico não é fácil, cara, né? E a gente vê, né, numa equipe maior, a cobrança, ela existe, né, cara? Lógico que também tem o lado bom que você, quando você ganha, você é muito reconhecido também. Então, eu sou um cara que não desligo, tô sempre ali, né? Tô tentando ainda assimilar isso aí pra desligar um pouquinho. Tomara que eu consiga logo. Não, tomara. Mas assim, né? E aí, falando dessa questão, né, de resultado, enfim, do processo de fazer, avaliar e refazer e ir adaptando, ajustando. Não sei, né? Muito provavelmente já deve ter acontecido contigo. Mas uma sequência, né, de resultados, tanto positivos como negativos, deve ser algo muito difícil de gerir, né? Muito, cara. Assim, ó, Vini, quando o técnico ele é perfeccionista, né? Ele cobra isso no sentido de jogo, ele se cobra fora, né? E quase todos são, né? Na verdade, a função, ela requer isso, né? Senão não tem como. Então, o que acontece, cara? Exemplos, assim, cara. Quando nós perdemos o jogo, assim, cara, eu não tenho costume de jantar, de almoçar, perde apetite. Não seria o ideal, né? Porque a saúde vai embora. Mas é difícil, cara. Entendeu? É muito complicado pro cara não ligar a derrota, né? Quando se tem derrota, se tem sucesso um atrás do outro, também tem aquela questão que você se coloca em xeque, que é a pior parte, né? Porque você tem que acreditar nas suas convicções, trabalhar. Mas realmente, a partir do momento que as coisas não fluem, você tem que se colocar em xeque. E a partir do momento que você coloca em xeque, você não pode se duvidar de você. Mas você automaticamente fica com dúvidas, né? E aí você já tenta buscar outros caminhos, né? O que eu acho bacana e não gosto de fazer também, bacana é assim, você entender o que você fez errado, assimilar, reproduzir de outra forma. Não achar culpado, né? Eu vou vir para um clube assim, a culpa não é minha, a culpa é dos atletas ou de outro fator, não. A culpa é tua, né? No caso, no sentido não geral, não sozinho, mas que você é o responsável e cabe a você dar uma forma de que as coisas fluam dessa forma. Acho que essa é a parte mais difícil, mas dia a dia. E o oposto disso, né, que é o momento que você está passando ali por uma sequência boa, é muito difícil de gerir também, não é? Cara, a sequência boa, ela pode te enganar, né? Só que você tem que curtir. Porque, poxa, se você curte, curte no modo... Você sofre na Exato, ruim, né? Você curte, não, você sofre, né? A palavra certa é essa. Na derrota, você tem que curtir a vitória. Mas a gente sabe que esse meio nosso ali, cara, ele tem que ter uma certa cautela, porque as coisas mudam muito de um dia pro outro, de um jogo pro outro. Muda muito rápido. Inclusive, foi um tema da semana minha aqui, que nós temos aí a possibilidade e a oportunidade, né, de fazer 2 jogos em casa. E que esses 2 jogos em casa seriam finais para nós,
para um início de competição, né? Aham. Você veja bem, Vini, se a gente conseguisse, né, com muita entrega, disposição, como eu falei para todo mundo, humildade, 2 vitórias em 2 rodadas da Liga Nacional, você acaba o mês liderando a Liga Nacional, né? Então, daqui a pouco já te dá uma confiança maior para todo o grupo, para toda a torcida, para que a gente tenha semanas melhores, ambientes melhores, consequentemente mais performance. Uhum. Acho que assim, né? Eu sempre comento, né? A função do técnico, cara, é algo assim que eu não sei, né? Mas é difícil dividir comando, mas você não acha que talvez seria interessante em algum momento, não sei se o esporte vai evoluir para isso, que exista vários técnicos? Não sei. Porque o que acontece, né? O técnico ele tem que fazer a gestão das pessoas, a gestão do grupo, a gestão da parte tática, da parte técnica do jogo, Sim. né? Porque a mão do técnico ali no jogo, ela define muita coisa. Você deu um exemplo aí do Ferretti, por exemplo, né? Sim. Então, Vini, na verdade, assim, as equipes aí maiores, principalmente, elas têm as né, divisões dentro de um ciclo, né? Então, a gente tem a comissão técnica grande, eu mesmo tenho um auxiliar técnico aí que foi campeão paranense aqui, que é o Pedro, que tem um conhecimento muito bom também. E nós estamos tendo um bom andamento, né, se dando muito bem no trabalho nosso também aí. Mas assim, cara, a cultura é que no produto final quem paga é o técnico, né, cara? Entendeu? Na verdade é isso. Então, por mais que seja subdividido em funções, né, cada um dentro do seu compromisso, mas na cultura nossa, cara, na hora que o bicho se ganhar, não, né? Se ganhar, não vai aparecer a figura, mas se perder, é a figurinha do professor, né? Então, a gente tem que estar preparado para isso também. Uma frase bem simples, né? Mas tá na chuva, é para se molhar e vamos que vamos. É isso. Bom, galera, acho que esse papo com o Betinho é um papo que, sim, poderia durar horas e horas, né? É um cara que, apesar da juventude que ele ainda tem, né? De agora tá começando a ter grandes experiências dentro do futsal como técnico, né? É um cara que tem uma bagagem sensacional, assim. E aí, antes de finalizar, né? Eu queria te perguntar quais são suas expectativas para esse ano de 2024. E eu não tô falando só de resultados, não. Você, eu quero ganhar isso, não, na verdade não é isso. Quero saber o que você espera desse ano, da evolução do seu trabalho, da evolução do Pato Futsal. Porque todo mundo que vem para uma equipe, né, contribui para a história e crescimento do clube também, né? Cara, com certeza. Em 60 dias que eu tô aqui em Pato Branco, eu já tenho um crescimento de bagagem, de criar casca em relação à experiência de técnico muito grande já, cara. Porque realmente é uma proporção muito diferente da que eu vinha trabalhando. Ao mesmo tempo, eu almejo muito esse crescimento profissional, individual meu e coletivo com a equipe, né? Espero realmente, cara, poder, né, com muita entrega, disposição, cara, muita humildade, entrar no cenário nacional de vez, cara, e ficar, que é um sonho, é um objetivo meu. Mas a gente sabe que para isso acontecer, né, cara, os resultados vão ter que vir, a continuidade do trabalho vai ter que existir através desses resultados. Que as pessoas que cercam o futsal vejam o Pato da forma que eu falei para você, cara, organizado, com entrega, com disposição, que você veja a mão do treinador no trabalho. Então, para isso eu preciso muito, muito, né, da entrega dos nossos atletas, do comprometimento, do entendimento e também do meu entendimento em relação aos fatores, né, que pregam os esportes. E, consequentemente, cara, muita coisa boa pro nosso Pato aqui, né? Agradecer muito a oportunidade que eu tive até agora e espero dar continuidade e faça por onde estar aqui, através de muito trabalho, coisas que eu já venho aplicando muito diariamente aqui no dia a dia. E, cara, ser feliz, né? Trabalhar diariamente com alegria, com felicidade e poder colher os frutos de um trabalho aí. A gente espera poder, lá na frente, aí depois poder falar em títulos, falar em conquistas, né? Mas acho que, primeiramente, é isso aí mesmo que eu penso. Perfeito. Betinho, queria te agradecer, cara, pela sua presença aqui no nosso podcast. É uma satisfação poder falar contigo, né? Te parabenizar por tudo que você vem fazendo, pela sua humildade, sabe? Obrigado. Por tudo que você vem construindo dentro do futsal, pelo seu crescimento. Te desejo muito boa sorte daqui pra frente também. E que esse bate-papo seja o primeiro de muitos, né? Que a gente possa conversar bastante aí e continuar crescendo aí e contribuindo pro futsal. Show, Vini. Eu queria agradecer a você, cara, pela oportunidade de falar um pouquinho da minha pessoa, falar um pouquinho do técnico, falar um pouquinho do Pato, né?
te parabenizar pelo teu trabalho também, tô acompanhando você aí, que Deus te abençoe muito no teu dia a dia, né? Nos teus desafios diários. A gente sabe que tem muita gente que torce para o sucesso, mas tem gente que torce para o insucesso, mas que a gente faça um trabalho de tanta maestria que a gente supere, né, as desconfianças, supere as pessoas que não jogam a favor. E que você tenha tudo de bom pra você no teu canal, no teu trabalho, no dia a dia. Eu tô sempre à disposição aí, meu irmão. Não, perfeito, meu irmão. Pra gente fechar, galera, eu vou pedir pro Betinho, né? Falar pra vocês aí, a gente sempre faz isso aqui no final do nosso podcast. Convidar vocês aí pra seguir as redes sociais dele, pra você acompanhar de perto, né? Às vezes você quer entender como é o dia a dia de um técnico, como que funciona. Betinho, como é que a gente te acha lá nas redes sociais? Então, @ né? Betinho Treinador Oficial. Né? Quem quiser curtir lá, seguir. E eu também tá conhecendo aí novos profissionais também, né? Agregando conhecimento. Seguir aí, ó, né? O Vini Futsal, como é que é lá nas redes sociais? Vinícius.futsal. Vinícius.futsal, o Pato Futsal que tá crescendo muito. Isso. Né? E aproveitar também aqui, né? O pessoal que quiser se inscrever no canal lá do Pod Pato aí, que tá começando agora também, né? Estamos usando a estrutura aí também. Show de bola, um abração. É isso aí, Betinho. Reforçando, né, o que o Betinho disse, né? Estou presente lá em todas as redes sociais com @vinicius.futsal. Segue a gente lá, né? Se você ainda não segue em todas as redes. Se inscreva aqui no nosso canal. Compartilhe, né, esse vídeo com as pessoas aí. Que acho que tenho certeza que muita gente tem o que aprender aqui com esse bate-papo que a gente teve com o Betinho. E a gente se vê aí em outras oportunidades, beleza? Obrigadão pela audiência de vocês e até a próxima. Tamo junto. Tamo junto.